Para completar o nosso vídeo de hoje, eu já falei sobre o Léo Ceará, né, que é um jogador do futebol japonês que foi procurado pelo Vitória no finalzinho do ano passado. Uma outra alternativa que eu vejo para a posição de atacante, seja pelas pontas ou até mesmo para centroavante, é o Eric, né? Acho que você lembra dele. Ex-Goiás, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Hoje ele atua pelo Machida Zelva, esse clube no futebol japonês, e está em reta final de contrato, tem vínculo por lá até janeiro de 2025. No ano passado ele foi muito bem na segunda divisão, né, do Japão. Ele foi contratado naquele momento, 18 gols e 7 assistências em 30 jogos. Nessa temporada de 2024, um pouco mais discreto, vem jogando com frequência, atuou nesse último mês de agosto, também durante o mês de julho, mas vem sendo neste momento um jogador mais reserva do que titular. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Eric nesta temporada segundo o SofaScore, um mapa preenchido mais na região central do gramado, ele que vem atuando mais como um segundo atacante, vamos colocar assim, mas também pode atuar pelas pontas. Ainda é um jogador com boa movimentação, boa velocidade. Ponta direita, já atuou também na ponta esquerda em bons momentos pelo Goiás. O Eric, como ele tem vínculo somente até o final do mês de janeiro do ano que vem, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro ou mundial, né? Porque o vínculo dele já está a menos de 6 meses do fim. Nessa temporada, pelo que eu pude apurar, ele foi procurado pelo Goiás. Eu que sou torcedor do Verdão, tem um canal do Goiás, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, mas as negociações não avançaram. Também não é um jogador barato, mas eu faria sim essa indicação para o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, como eu falei, tanto para a função de ponta quanto também para um segundo atacante. Ele que tem 1,70 m de altura, é destro e aqui no Brasil, além do Goiás, ele teve uma boa fase no Botafogo. Em 2018 marcou 5 gols em 17 jogos e em 2019, antes de ir para o futebol japonês, ele marcou 9 gols e deu 4 assistências em 29 aparições, quando acabou sendo negociado com o Yokohama Marinos. Foi vendido do Goiás para o Palmeiras, mais ou menos 13, 15 milhões de reais ali ao final de 2015. Não deu certo no Palmeiras, também uma passagem discreta pelo Atlético Mineiro. E bons números sim no Botafogo, lá no Japão pelo Yokohama Marinos, também 2 temporadas no Changchun Yatai, lá do futebol chinês, e agora mais 2 anos também no Machida Zelva do Japão, retornando à primeira divisão e sendo também um nome de destaque por lá, né, pelo menos na figura de uma grande contratação, etc. Reta final de contrato, acho que seria um bom reforço. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu pitaco, qual seria a sua sugestão. O Vitória que já contratou, né, alguns jogadores também vindos do futebol japonês. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância financeira do Vitória continuar na Série A do Brasileirão para o ano que vem e até mesmo trazendo os valores, essa diferença gigantesca entre você estar na Série A ou na Série B do Brasileirão. Infelizmente, tá, alguns clubes aqui do Brasil, e assim, eu não vejo que é só culpa deles, mas que há também uma diferença muito grande em relação à distribuição dos direitos de transmissão. Se você comparar o que recebe o Vitória a um Corinthians, Palmeiras, Flamengo da vida, é muito desproporcional. Já foi maior, inclusive, hoje fica basicamente 40% um valor fixo, 40% também em relação à posição, né, do time do Campeonato Brasileiro e 30% pelos jogos que serão transmitidos na sequência da temporada. Aliás, 30% dos jogos, 30% também da colocação e esse 40% do valor fixo, totalizando, né, esse 100%. Na Série B do Brasileirão, no ano passado o Vitória recebeu algo na faixa de 10 milhões de reais pelos direitos de transmissão. Houve também premiação para os jogadores, principalmente naqueles jogos mais importantes, na reta final, e consequentemente também um prêmio relevante pelo título, né, o Vitória que recebeu da CBF, além desses 10 milhões do direito de transmissão, mais 2 milhões e meio de reais por ter conquistado o caneco da segundona no ano anterior. Na Série A desse ano é difícil a gente estimar agora, porque geralmente eu uso, né, os dados aqui do vídeo com base no relatório do Rodrigo Capello, que ele faz um levantamento espetacular de cada um dos clubes em relação à temporada anterior. A tendência é que o Vitória receba de direito de transmissão na Série A de 2024 algo na faixa entre 70 até mesmo 80, 90, 100 milhões de reais por este ano, tá? Por quê? Comparando os outros clubes em edições anteriores, o Goiás em 2022 só da Série A recebeu 75 milhões de reais, o próprio Vitória em 2018 49 milhões, o Fortaleza em 2022 com todas as competições
118 milhões de reais, o Bahia em 2021 124 milhões, também por todos os torneios, e o Ceará na primeira divisão 91 milhões de reais em 2021. Então tem também aqueles fatores, cada jogo na TV aberta o clube recebe mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais, na TV fechada 750 mil, tem que saber exatamente a posição que o clube vai terminar também no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se o Vitória ficar na 11ª colocação, o clube, né, no ano passado o Fortaleza recebeu nessa colocação 20 milhões de reais. Então são alguns fatores, só que dá pra gente garantir sim que há uma diferença entre você estar na Série A e na Série B de pelo menos 10 vezes mais. Isso só considerando coisas básicas, tá? Igual, por exemplo, a questão do direito de transmissão, uma ou outra venda de camisa, bilheteria, etc. Você já consegue vezes 10, né? Essa diferença entre primeira e segunda divisão. Então está aí essa importância também para uma motivação aos jogadores. Pelas informações que eu procurei, eu não consegui encontrar se há uma premiação, por exemplo, mensal aos atletas do Vitória por um determinado objetivo. Por que eu digo isso? O Goiás, né, quando estava nesse ano, inclusive na Série B, cada mês dentro do G4 a diretoria premia com uma parcela para os jogadores. Tá? Nada extraordinário, mas é uma bonificação. Na Série A também, cada mês que o Goiás passava longe ali do Z4, estabelecendo uma tabelinha contra quem que ia lutar, cada vez que o Goiás ficava acima destes clubes e fora do Z4, também tinha uma premiação. O Sport ofereceu uma premiação alta no ano passado, na reta final da Série B. Eu acho que essa premiação alinhada a metas mensais, ela faz mais sentido, porque um bicho, por exemplo, você pode pagar 10, 12 bichos para o jogador e ainda assim o clube se rebaixar. Na Série A do Brasileirão, óbvio que tem, né, tudo há um risco também na questão do investimento, só que eu vejo sim como necessário e o Vitória deve sim abrir os cofres também olhando essa questão da motivação, da premiação para os atletas. Você pode até se questionar, falar, putz, Guilherme, mas pô, os caras já recebem um salário muito alto, será que precisava de mais, né, de pagar a premiação, etc. Olha, assim, a gente não tá nas contas deles, né? Se a gente recebesse 100 mil por mês, eu acho que eu trabalharia mais uns 4 meses, 5 meses e já tava bem da vida. Mas assim, não é tão simples, né? Você não sabe a realidade de cada um e convenhamos, algo a mais sempre é capaz de motivar o ser humano. Tá? Eu não sou a favor, por exemplo, se o cara tiver premiação, ele joga bem. Se não tiver, o cara não quer correr. Aí é mau caratismo. Agora você buscar algo a mais, fazer, por exemplo, né, igual uma empresa, uma instituição comum, vamos colocar assim, né, que o cidadão trabalha, ter uma bonificação por você atingir determinada meta ou um valor a ser pago por um bom trabalho, hora extra, isso eu não vejo problema algum, como eu falei, desde que não parta para esse lado do mau caratismo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. E tá aí a importância de um Vitória que já está gastando uma quantia alta, né, na Série A. Acho que o Vitória até gasta muito mais do que a qualidade que tem dentro do seu elenco, mas que pode sim tentar forçar um pouquinho mais, não endividar o clube. Hoje o Vitória, né, começou essa temporada, por exemplo, de 2024, com uma dívida que chegava mais ou menos a 70 milhões, em 2023, o déficit foi de 24 milhões, né? A dívida do clube chegava a 230 milhões de reais. Então, assim, não estou falando para o Vitória ser irresponsável, só que tentar um investimento um pouquinho maior, visando essa permanência na Série A, eu concordo, né? Assim, garanto para vocês que é muito mais vantajoso você trazer 2, 3 jogadores diferenciados, de 200, 300 mil, 400 que seja por mês, e buscar essa permanência na primeira divisão, do que ter que jogar a Série B do ano seguinte, tendo basicamente as receitas somente se você pegar direito de transmissão, venda de camisa, bilheteria, que mais? Venda de jogador pode acontecer também, estando na Série A e em Série B, a diferença com toda certeza é mais de 100, 120, até uns 150 milhões de reais. Então é fundamental estar na elite